Muito bem, estamos de volta. Donos da bola curtinho, meia hora só. Então é o seguinte, já vamos direto para falar do Júlio Batista, que ficou muito tempo no departamento médico, voltou, já marcou um belo gol contra o Santos. Será que agora o Júlio Batista vai se firmar no time titular do Cruzeiro? Você tem essa expectativa? A reportagem é de Ricardo Feller. Veja aí. Alguns até tentam pegar um peso. O Egídio tá meio fortinho, tá bem fortinho. O Goulart de vez em quando tá também pegando. O Dedé também tá fazendo bastante. Mas o título de fortão da toca parece ter dono. Desde as antigas, da época de São Paulo, antes de ir embora, já era muito forte já. Então, isso aí é normal de Júlio Batista ser muito forte. Contra o Santos, Júlio Batista mostrou leveza para se livrar do zagueiro. Categoria para chutar. Bem, na hora de vibrar, perdeu a camisa e o juízo. Vaidade? Foi bem mais do que isso. Foi um pouco assim, mais para extravasar mesmo e para soltar mesmo tudo. Júlio Batista pouco jogou nesse Brasileirão. Foi titular apenas uma vez contra o São Paulo, lá na segunda rodada. Depois encarou o banco de reservas. Veio a parada para a Copa do Mundo e uma lesão. Cada vez que eu entro eu consigo desempenhar um bom futebol, ajudar sempre o grupo a poder alcançar os objetivos, e acho que isso que conta, isso que é o mais importante. Num grupo com tantas opções, tanta concorrência, ficar de fora por conta de lesão não é nada bom. Ninguém é de ferro, não. É praticamente o jogador que acaba às vezes se machucando tem um período ruim, porque tem que ficar aqui praticamente período integral. A boa atuação contra o Santos pode ter efeitos positivos para Júlio Batista. Marcelo Moreno é desfalque certo para enfrentar o Grêmio. O boliviano está bem, mas ele coincidentemente pertence ao time gaúcho e por um acordo entre os dois clubes não poderá jogar nesta quinta-feira. O principal candidato à vaga é o Júlio Batista. Não é a posição que ele mais gosta, mas... Para mim, a posição que eu realmente assim, prefiro jogar na meia, mas a gente está à disposição sempre. Júlio Batista está de volta, firme e forte, para a sequência do Brasileirão. Eu vou entregar aqui. Você falou que prefere quem? O assunto começou com o Júlio Brasil, pedindo opinião. Eu perguntei o Júlio Brasil. Não nega não que você confirmou. Brasil, Júlio Batista tem um belo corpo. Aí o Júlio Brasil falou. Tem. Fala a pergunta direito. Você virou e falou, olha, eu acho o corpo mais bonito do futebol brasileiro. Você concorda? Eu falei, não, o cara é forte pra caramba. Olha, você falou, mas eu acho bonito. Tô acreditando nisso. A gente respeita, né? A gente não tô acreditando nisso. Eu sou mal interpretado pelas coisas que eu falo aqui. Eu disse que o bonito foi o futebol jogado no domingo contra o Santos. Eu menti, Cadu, demais. Inclusive, eu disse aqui que ele tem que ser titular agora na vaga do Marcelo Moreno, e o Júnior Brasil contestou, né, Brasil? Eu tô acreditando nisso. Você falou, mas tem que ser titular. Mas é bonito. Eu falei, ué. Tem que ser titular? Tem que ser titular. E aí, Gadu, titular? Ele tem que ser titular porque, como o Borges não está disponível, a outra opção seria adiantar o Ricardo Goulart. E para mim sempre é uma opção ruim, porque o time perde demais no meio sem a presença do Ricardo Goulart. O Goulart é importante demais armando jogadas, é um desperdício colocá-lo lá na frente. Então, por mais que o Júlio Batista não convença tanto, para não mudar tanto taticamente o time, coloque ele lá adiantado. Mas tem que ser o Júlio Batista adiantado. Sim. Porque no último jogo, enquanto o Ricardo Goulart estava em campo, ele adiantou o Goulart e colocou o Júlio Batista no meio. O Júlio Batista reclamando. O Júlio Batista só foi para frente quando... Mas essa movimentação, moral da história para mim, o Goulart na frente é um desperdício. Então, peraí. Então vamos dizer o seguinte, se não fosse com o Júlio Batista à frente, como é que poderia ser formado esse quarteto? Ele pode trazer o Dagoberto. Pode trazer o Dagoberto. Não, seria uma boa opção, mas a gente está colocando situações plausíveis. Né? Para manter o esquema, situação tática. Gilmar, você optaria pelo Júlio Batista como titular ou formando um quarteto mais veloz sem um homem fixo? Nesse momento, pela forma de jogar do Cruzeiro, para não mudar muito, eu colocaria o Júlio Batista. Porque eu acho que você muda, mesmo que você fique um pouco mais lento por ali, e aí eu acho que vale essa atenção ao Júlio Batista. Ele entrou muito bem no jogo, claro, mas ele tem que ter essa atenção ali na frente para domínio de bola, principalmente. Ele vai puxar a marcação, a gente sabe que ele puxa o tempo inteiro, mas que o Cruzeiro fica um pouco mais lento. Você prefere um homem fixo ou não? Um homem fixo sempre. Homem fixo. Olha aqui, vamos de Galo agora. Com a convocação do Goulart, ele pode ser o jogador a entrar e fazer essa função até. Tá ouvindo aí, né, Marcelo? Tá ouvindo aí, né? O pessoal aqui tem a mãe. Então é o seguinte, vamos falar do Galo agora. O programa é curtinho, pessoal. Tem que ser no pique.
como diria Roberto Avalone, exclamação. Olha, o Atlético, assim como em anos anteriores, vem sofrendo com baixo rendimento em jogos fora de casa. Então, para conseguir uma vaga no G4, o aproveitamento em Belo Horizonte tem que melhorar e muito, tá? Aliás, fora de Belo Horizonte. A reportagem é do grande André Salles. E você vê agora aqui na tela da Band. Roda aí, Andrezão! Definitivamente, jogar fora de casa não tem sido um bom negócio para o Galo. Neste Brasileiro, foram 7 partidas longe do Estádio Independência, com 3 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Um aproveitamento de 38%, bem abaixo do obtido no Horto. Dentro do Independência foram 8 jogos com 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota para o Goiás. O aproveitamento é de 62,5%. Os números mostram que os jogos fora de casa têm sido um problema para o Atlético. Qual é a explicação para tanta dificuldade longe da Arena Independência? Difícil explicar, né? Parece que o time fora de casa, quando está ganhando, desiste de atacar, né? O time fraco, eles não sabe se jogar sem torcida. Na última partida, o Galo foi até Florianópolis, onde obteve um empate amargo contra o Figueirense. Justo o Figueira, que tem o pior rendimento dentro de casa entre todos os times do Brasileirão. Em 7 jogos foram 5 derrotas, uma única vitória e o empate contra o Atlético. O gol de Cleiton nos acréscimos deixou tudo igual no Orlando Scarpelli e frustrou as pretensões do Galo, que tentava se aproximar do G4. A gente deve ter segurado, né? Segurado a bola e protegido mais. Agora vai correr atrás desses pontos que perdeu fora para ganhar aqui dentro. De Florianópolis, o Atlético vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no Maracanã. Mais uma chance de provar que o time eficiente dentro de casa pode ir bem também fora de seus domínios. Rolou um country. Olha, eu sinceramente, eu não vejo. Aliás, eu vejo. Tem alguma relação a forma que o Atlético joga com os resultados, os maus resultados fora? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, deveria mudar o jeito de jogar fora de casa? Time mais fechadinho, que nem boca de bode, saindo só na boa? Não acho não. Sinceramente, é muito difícil de entender essa situação do Atlético em casa, né? Há muito tempo a gente fora de casa, a gente há muito tempo discute isso. Até na boa fase, o Galo não jogava tão bem fora de casa. 2012. Eu acho que perdeu um campeonato jogando uma fora. Exatamente. Eu acho que a gente pode estar com essa imagem de que talvez um time mais cauteloso seja importante em função do último jogo, mas eu acho que em muitas oportunidades falta justamente o contrário. Falta jogar como atua no Horto. Jogar naturalmente, atacar, buscar. Eu não sei se eu concordo. Sabe por quê, Edu? Você pega o Corinthians, por exemplo. Mas o Corinthians joga mal dentro, fora, não cria. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, o Corinthians quando joga fora de casa, dentro de casa, o futebol no Corinthians não rende porque o técnico é ruim. Mas fora de casa, o Corinthians fica bom. tranca a casinha e joga, uma coisa que eu tenho antipatia de falar, mas eu vou falar, pela tal da uma bola. Tá, mas aí deixa eu lançar uma pergunta, até uma reflexão aqui para você. Se você encontra um estilo de jogo, mantém esse estilo de jogo, aplica esse estilo de jogo em quase todas as circunstâncias, claro, quando você vai pegar um adversário na casa dele, é um adversário muito forte, muito ofensivo, com determinadas jogadas, você pode mudar seu estilo. Mas quando você mantém o seu estilo e adota, você vai encontrar mais regularidade, você vai criar conjunto, você não vai mudar tanto a sua forma. E o Atlético já teve essa possibilidade. Ele não convence e é irregular justamente por isso. Ele até agora não emplacou aquilo que a gente fala. É banal, é usual, mas não tem cara esse Atlético. Pelas características do time, né, Everton? Não dá para... E eu tô com o Cadu nessa, eu acho que você tem que ter aquela história de imposição mesmo, pelo que você é, pelo que os seus jogadores representam, pelo estilo de jogo. Principalmente tem um exemplo... Figueirense, Flamengo, que tem camisa, mas é um time inferior tecnicamente. E tem um exemplo, Cadu. Olha o que o Vanderlei fez com o Flamengo nessa recuperação do Flamengo. A consciência de eu tenho um time péssimo. O que eu faço? Eu me tranco lá, não é assim? Vou pro setor defensivo. Não, eu estou falando uma realidade. Pode até ganhar do Atlético na Copa. Não estou dizendo isso. E uma coisa que o Vanderlei nunca teve no estilo, que é ser extremamente defensivo. O Flamengo é extremamente defensivo, mas consciente de uma realidade. O time é ruim. O que não é o caso do Atlético. Exatamente. Então você precisa trabalhar em treinamento, em forma de jogar, esse tipo de saída fora de casa também. Olha, viva o Vanderlei Luxemburgo. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. As eleições estão chegando e não sabemos o que vai acontecer. Mas você, aposentado, tem a oportunidade de tomar a decisão certa para mudar a sua vida. E é já, aumentando a sua aposentadoria. Minha amiga, meu amigo, você pode aposentar, aí depois voltou a trabalhar. Procure
ligue o 2512-0900, informe-se sobre a possibilidade de aumentar a sua aposentadoria. Sabe para quanto? Para até 4.390. Você vai ligar agora para 2512-0900, vai pedir já o aumento da sua aposentadoria. Se você é esposa, irmã, parente ou amigo de um aposentado que voltou a trabalhar após se aposentar, dê essa notícia para ele. É um direito seu, então tem que buscar. 2512-0900. Você será atendido por um consultor de confiança e se não fosse, não estaríamos aqui falando, totalmente preparado para orientar você sobre o direito de aumentar a sua aposentadoria para até 4.390. Agora, você vai ligar no 2512-0900. E olha só o exemplo do senhor Luiz. Está aqui na minha mão, aqui, ó. Extrato de pagamento. Dá para mostrar aqui, Sheik, o valor que ele recebia. Está aqui, deixa eu subir um pouquinho. R$ 1.553,95. Agora eu vou mostrar para você o atual valor da aposentadoria, R$ 2.404,24, tá? É um dos exemplos, aumentou em 60%, senhor Luiz Augusto. Isso aqui não é nada forjado, não, tá? Aqui se quiser ver, tá? Então vai ligar o 2512-0900, porque aposentado, você é o herói do Brasil. Faça você mesmo a mudança na sua vida. 2512-0900. Liga lá, Júnior Brasil. A gente volta já. Os donos da bola. Oferecimento